Olá, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza o seu coração, a sua mente e as suas emoções para que você receba mais uma palavra de Deus. Eu sou o Reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Meus queridos, estamos ministrando uma série muito importante, Vida Transformada. E hoje, o tema de hoje é Vida Curada dos Traumas. Quero lembrar você que são 9 temas que estará nos abençoando e com certeza nos levando a um nível de consolidação. Amados, o fruto da verdadeira fé é uma vida transformada. É isso que Jesus nos proporciona por meio da construção de um relacionamento com Ele. Seguramente, uma dimensão importante dessa transformação é uma vida curada dos traumas. Somos frágeis. O pecado nos fragilizou. Somos facilmente atingidos por situações inesperadas, pessoas mal intencionadas e até por palavras colocadas de jeito inapropriado. No sentido mais abrangente, trauma é uma lesão produzida por uma ação externa do corpo, ou seja, um machucado provocado em nós. Meus amados, é o resultado do que descrevi anteriormente, das situações inesperadas, da ação de pessoas mal intencionadas e do impacto das palavras colocadas de jeito inapropriado. Então, queridos, é bastante preocupante o fato de muitos de nós ainda estarmos presos a traumas que são amedrontadores e paralisantes. Agora, meus amados, felizmente, há remédio para nós. Jesus não quer nos deixar apenas maravilhados, mas quer que sejamos capazes de ouvir seu ensino e praticá-lo para ter a vida transformada. E aqui eu trago um contexto de uma mensagem da Palavra de Deus. Nossa companheira nesta jornada de cura dos traumas hoje é a intrigante e misteriosa Maria Madalena. Sobre ela sabemos poucas coisas com certeza. Ela era de Magdala ou Magadã, daí a alcunha de Madalena. Havia sido curada de espíritos malignos por Jesus, como está em Lucas capítulo 8, versículo 2, e ajudava a sustentar o ministério de Jesus, e isso encontramos em Lucas 8, 3. E ela protagonizou os momentos mais emocionantes da morte e ressurreição de Jesus. Isso encontramos também lá em João, capítulo 19 e o capítulo 20. Meus queridos, todo o resto é especulação. Algumas bastante perversas, a de que ela teria sido prostituta, por exemplo. Agora, amados, olhando para trás, Maria seguramente venceu traumas ao longo da vida. O maior deles, provavelmente, foi ter sido liberta de 7 espíritos demoníacos. Presta atenção, se liberta de 7 espíritos demoníacos. Na antiga tradição judaica, a possessão demoníaca era entendida essencialmente como uma enfermidade. Não acentuava os aspectos morais e não era considerada como um pecado ativo. Em uma leitura mais literal, portanto, podemos dizer
que naquele momento da expulsão dos 7 demônios, houve não apenas um simples arrependimento dos pecados, mas a imersão em uma vida autêntica e redimida. Queridos, Maria Madalena emergiu de uma vida de escravidão para uma de libertação. E uma vez liberta, essa mulher vive cada dia de sua vida para Jesus. Isso mesmo, uma vez liberta, ela vivia cada dia de sua vida para Jesus, aquele que a o curou. Diante disso, é possível que a gente tente se aproximar um pouco da dor, do desespero e da desorientação experimentadas por ela no período entre a crucificação e a ressurreição de Jesus, especialmente quando ela foi ungir o corpo de Jesus e não o encontrou. Amados, quando todos se foram, como está descrito em João 10, assustados pelo vazio do sepulcro, Maria ali ficou. Isso encontramos em João 20:11. Olha o que diz os textos que acabei de citar para você. Vamos para o versículo 10 e o 11. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro. Amados, aquela experiência transformou a vida dela ainda mais. E aqui eu trago um desenvolvimento do texto, ou melhor, desta história. Há pelo menos 3 lições preciosas sobre como a experiência com Jesus pode nos curar dos traumas, a partir do texto de Maria Madalena no sepulcro. E eu gostaria agora de compartilhar com vocês essas 3 lições preciosas. Primeira lição: Jesus reconheceu a dor e o sofrimento de Maria e faz o mesmo conosco, como está lá no versículo 15, a parte A. A pergunta que o próprio Jesus faz a Maria é simples e profunda. Vamos então ao texto. Mulher, por que choras? Talvez, amados, Maria não tenha sido capaz de entender aquelas palavras, como também não foi capaz de reconhecer o autor delas. Mas há uma lição fundamental para nós. Jesus não ignorou a dor dela, não minimizou seus sentimentos, mas se aproximou dela para consolá-la. Jesus se aproxima das nossas dores, dos nossos traumas, reconhece a validade do que a gente sente e se compadece. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, a multidão estava como ovelhas sem pastor. E o texto bíblico diz: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Meus amados, é tão lindo perceber isso. Jesus não está alheio aos nossos traumas. Essa é a primeira lição para a nossa cura. É possível que você esteja se sentindo como Maria naquele dia, sem esperança, sem rumo e principalmente sem companhia. Maria pensou que estivesse sozinha, mas não estava. Queridos, como o próprio Senhor, quem disse, por meio da voz de Isaías, que não se esqueceria de nós. Olha o texto importante de Isaías, capítulo 49, versículo de número 15. E aí você pode observar esse texto aí na sua Bíblia. Esse é o combustível para nos manter a caminho da cura total dos traumas, das dores e lutos. Meus queridos, o Senhor reconhece nossa dor, nosso sofrimento, nossos traumas, e Ele se mobiliza em função disso
para agir. Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8, Deus age depressa. Vamos ver esse texto que é tão maravilhoso. Vamos lá, Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8 diz: Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo, e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Amados, essa é uma mensagem importante para nós. Quando passamos por momentos de grande tristeza e dor, não estamos sozinhos. Jesus está presente e nos reconhece em nossa dor. Ele entende nossas lágrimas, nossos medos e nossas angústias. Agora, a presença de Jesus em nossa vida nos dá a força para enfrentar as adversidades e nos permite experimentar a paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. Olha o texto. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Agora, querido, uma outra segunda lição importante para nós neste dia é: Jesus a encorajou a buscar a verdade e a confiar em suas palavras. Versículo 15, a parte B do versículo. Há uma segunda pergunta feita por Jesus que pode passar despercebida, mas é crucial para a nossa cura. Eu falei, versículo 15, a parte B, que diz: a quem procuras? Essa pergunta, uma pergunta-ação de Jesus, muda o rumo da conversa. Veja, queridos, que precioso. Jesus não minimiza a dor e o sofrimento, mas também não permite que as pessoas sejam definidas por eles ou por elas, apenas baseadas em seus traumas e dificuldades. Em vez disso, ele oferece esperança, cura e um novo caminho baseado em seu amor e sua graça. Com aquela pergunta, é como se Jesus estivesse tentando trazer à memória a esperança de Maria, sobre a qual ele mesmo já havia falado. Amados, isso é importante porque a dor, a tristeza, a angústia, o desespero e todos esses sentimentos parentes facilmente cauterizam a nossa mente e rapidamente anestesiam nossa memória. Então, amados, preste atenção. Isso é muito importante, porque tanto a dor como a tristeza, a angústia, o sentimento de angústia, o desespero e todos esses sentimentos presentes facilmente cauterizam a nossa mente e rapidamente anestesiam nossa memória. Infelizmente, é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Agora vamos conferir o que diz Lucas 24, os discípulos ali no caminho de Emaús. E eu quero compartilhar com você alguns versículos deste capítulo 24 de Lucas. Eu vou ler aqui o versículo 13 que diz: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Agora vamos entender o que diz o versículo 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Vamos ao texto. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu, dizia assim os discípulos. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele.
voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Meus queridos, ele também faz isso conosco. Encoraja-nos, encoraja cada um de nós a olhar para além dos nossos traumas e ir em busca da verdade. Ou seja, ir em busca dele mesmo. João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E é assim, em momentos como esse, que Jesus se revela a nós, nominalmente, do mesmo modo que ele fez com Maria, lá no capítulo 20 de João, o versículo 16, que diz: Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Então, queridos, como Maria o encontrou, você também pode encontrá-lo hoje, ok? Não perca a esperança. Agora, amado, uma terceira lição é: Jesus a impulsionou a seguir em frente. A cura vem com uma missão, como está escrito no versículo 17 e 18, que diz: Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Meus amados, uma vida curada dos traumas é uma vida em movimento. Jesus nos impulsiona a seguir em frente, como fez após revelar-se a Maria Madalena. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 20 de João: vá a seus irmãos, dize-lhes ou anuncia-os. Amados, com essas palavras, Jesus encorajou Maria Madalena a seguir em frente, a continuar sua jornada de fé e a compartilhar as boas novas com os outros. Como eu aprendi, às vezes chorar com os que choram é não chorar. Amados, olha o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículo 13 e 15. Eu vou ler um trechinho. Olha o que está escrito. O que está fazendo aqui Elias? Volte pelo caminho de onde veio. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Eu escolhi aqui alguns versículos, tá? Que fala do homem gadareno com espírito imundo, pregador em Decápolis. Ou seja, um homem que estava possesso por demônios em Gadara, com espíritos imundos, e depois de liberto, tornou-se a ser um pregador em Decápolis. Ouça o texto. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele, o gadareno, foi embora e contava na região das 10 cidades, ou seja, Decápolis, o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Meus queridos, essa é outra lição importante para nós. Quando enfrentamos traumas e dificuldades em nossa vida,
Jesus nos convida a continuar nossa jornada de fé. Ele nos convida a compartilhar as boas novas com os outros, a espalhar a esperança e a cura que encontramos em sua presença. Maria Madalena não só foi curada dos seus traumas e liberta das suas cadeias, mas também tornou-se uma mensageira da esperança e da cura para outras pessoas. E aqui, amados, eu quero concluir este devocional de hoje dizendo para você o seguinte: a transformação que Jesus realizou na vida de Maria Madalena é evidente ao longo do texto bíblico que lemos. Um exemplo de vida que oferece esperança a todos nós que lutamos com nossos pecados, com os demônios, nossos acusadores. Quando Maria Madalena encontra Jesus, ela passa da tristeza e do desespero à alegria e ao alívio. Jesus transformou sua dor em esperança, sua tristeza em alegria e sua angústia em paz. Amados, Maria Madalena teve um encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado que mudou completamente a sua vida. Ela experimentou uma transformação tão profunda que não pôde deixar de compartilhar com as pessoas ao seu redor. Ela se tornou uma testemunha fiel do amor e da graça de Deus em sua vida. E isso foi visto por todos os que a conheciam. Essa transformação mostra-nos que quando confiamos em Jesus e buscamos a verdade, Ele pode curar nossos traumas e transformar nossa vida. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades ou que não teremos mais momentos de dor, mas significa que teremos a força e a esperança necessárias para ajudá-los ou para superá-los e para viverem uma vida plena e transformada pela graça de Deus. Então, amados, como Maria Madalena, podemos nos encontrar com Cristo ressurreto, agora mesmo. A ressurreição nos mostra que o poder de Deus é maior do que qualquer trauma ou sofrimento que possamos enfrentar. Quando confiamos em Jesus e na sua ressurreição, somos curados dos nossos traumas e transformados em novas criaturas capazes de viver em paz e esperança. E aqui, amados, eu fico com este devocional. Você já está inscrito no nosso canal? Se não, se inscreva. E após se inscrever, falar no sininho, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo precioso para a tua vida. Também não esqueça de o seu joinha, ele é importante para nós. Você também pode fazer seu comentário do que você recebeu e do que você descobriu através dessa ministração. Amados, também estamos lá no Instagram. No Instagram você coloca @Ministério Pleno. No Facebook, na outra rede social que estamos, você vai colocar @Ministério Pleno. E no TikTok você coloca Ministério Pleno 10. Vamos lá, Ministério Pleno e o número 10, todos juntos. Meus queridos, fica com Deus, eu fico por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo encontro. Senhor, eu preciso tanto contigo falar, por isso eu me lanço no altar, pois a oferta hoje aqui sou eu. Oh Deus, por favor perdoa o meu coração. Errar não é a minha intenção. Só tu conheces o meu desejo de te agradar. O ouro e a prata não tem mais valor pra mim
Do que vale ter tudo se eu não te ter aqui? O meu maior desejo, Senhor, é te adorar, ainda que a figueira não brotar. Eu abro mão de tudo que exalta o meu eu. Meu nome não importa, mas que apareça o teu. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa. Me abraçam hoje, amanhã me esquecem, mas tua presença, Senhor, permanece. A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa. O que o mundo oferece com o tempo perece, mas tua presença, Deus, ela permanece.